posso ver um novo dia. Cansado estou e parece que muito é tão pouco. Procuro razões para entender, e agora eu sei que dependo do alto, da força que vem do Deus Criador, que me amou primeiro e agora me entrego a esse amor. Eu sou teu, não há nada que possa me destruir. Pertenço a ti, fui comprado a preço de sangue. Resgate eterno, restauração. E agora eu sei que dependo do alto, da força que vem do Deus Criador, que me amou primeiro e agora me entrego a esse amor. Livre da culpa e do mal, livre de mim mesmo. Quero crescer em graça e viver por ti. Posso ver, posso crer. E agora eu sei que dependo do alto, da força que vem do Deus Criador, que me amou primeiro e agora me entrego a esse amor. Amor. Amém. Romanos, no capítulo 15, o verso 13 diz: E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e a paz do vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Vamos louvar o nosso Deus para nós iniciarmos o nosso culto de gratidão e louvor ao nosso Deus nessa manhã. Com o hino santo é o Senhor.
da fala, aceito na nossa adoração, Senhor. Porque nós viemos aqui nesta manhã para honrar e glorificar o Teu santo e excelso nome. Muito obrigado, Senhor, por ter nos trago aqui e estarmos em tão maravilhosa circunstância para podermos ouvir a Tua voz, sermos atendidos pelo Teu Santo Espírito e sairmos daqui, ó Deus, sairmos da Tua presença cheios do Teu poder. Pedimos a Tua presença aqui nesta igreja, a iluminação do Teu Santo Espírito sobre cada mente que está aqui nesta manhã. É o que nós te oramos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que todos vocês que têm sede, que é o convite de Deus, vinde às águas. Você que está com um problema, uma luta, uma dificuldade, eu não sei, a igreja não sabe, mas Deus sabe. Então esse é o momento que você deveria vir à frente. Venha depositar aquilo que você não consegue solução. Deixa Deus agir na sua vida. Nós vamos ouvir uma música enquanto está sendo executada. Você vem aqui abrir o coração a Deus. Sair daqui com os nossos corações esperançosos, ó Deus, do breve retorno de Jesus, onde Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, nem choro, nem morte e nem dor, porque o Senhor fez novas todas as coisas. Nos ajuda a guardar esta promessa firmes, ó Deus, e alicerçados na Tua palavra, e vivendo de acordo com o guia pelo Espírito Santo.
Abençoa cada um dos teus filhos nesta manhã. Que a tua santa mão protetora os acompanhe. E que nós possamos, nesta manhã, sermos batizados pelo teu Espírito Santo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Desertas, ele me encontrou. Lugar tão seco de fortes ventos, ele me protegerá. De mim cuidará, me guardará como a menina dos seus olhos. Me guardará como a menina dos seus olhos. Com águia estenderá suas asas, como águia me levará bem mais além do que as montanhas, como águia me sustentará. Como águia estenderá suas asas, como águia me levará bem mais além do que as montanhas, como águia me sustentará. A sede que eu sinto, ele vai saciar. A fome que tenho logo vai acabar. Ele me protegerá. De mim cuidará. Me guardará como a menina dos seus olhos. Me guardará como a menina dos seus olhos. Como águia estenderá suas asas, como águia me levará bem mais além do que as montanhas, como águia me sustentará.
montanhas, como águia, me sustentará. Como águia, estenderá suas asas, como águia, me levará bem mais além do que as montanhas, como águia, me sustentará. Como águia, Como águia, como águia. Amém. Pela oferta através de uma oração. Curva a sua fronte. Obrigado, Senhor, porque nessa manhã nós tivemos a oportunidade de devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém. Pedimos que o Senhor nos abençoe e que no próximo sábado nós possamos estar preparados para louvarmos a Ti também pelos dízimos e pelas ofertas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quando foi a última vez que você falou com Deus? Quando foi que você reservou 15 minutos, 30 minutos para falar com Deus? Se você não se lembra, você está tendo a oportunidade. Cada dia Deus, Ele te pede das 24 horas que Ele nos dá, para que nós possamos adorar Ele no tempo que nós achamos necessário. Que tempo já faz? Hino de número 425. Abra o seu hinário, louve a Deus através deste hino. Que a letra desse hino faça você meditar na sua vida. Que tempo já faz que você fala com Deus?
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Eu acho que não é necessário me apresentar, né? Mas por respeito talvez a uns dois aí, né, irmão Rubens? A gente já está familiarizado aqui. Mas eu me chamo Carlos Arruda. Sou estudante do 4º ano de Teologia lá na Faculdade Adventista da Amazônia, na FAAMA. E sou casado, a minha esposa está ali atrás, a Carla. E tenho uma filhinha de 9 anos, a Sara Rebeca. E esse mês, no dia 30 desse mês, eu faço 10 anos de casado, para a honra e glória de Deus. Então, a minha família está ali, eu sou natural de Fortaleza, no Ceará. E nós estamos felizes em estar aqui mais uma vez com vocês, ok? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Eu confesso, irmãos, que eu estou feliz de estar aqui nesse tão maravilhoso lugar, tão confortável, tão agradável. Mas eu estava comentando aqui atrás que o meu coração também automaticamente, ao mesmo tempo em que eu estou feliz de estar aqui, por estar num lugar agradável, o meu coração está com um pesar. E eu gostaria que você ouvisse isso que eu vou falar como um apelo ao seu coração. Nós estamos fazendo um trabalho aqui na Cidade Alta 2, na Rua 6, no lado da FASP. Você entra na Rua 6. Nós fizemos um evangelismo lá para abrir uma nova igreja adventista do 7º dia, amém? E a Ellen White diz que uma igreja é a porta do céu. A igreja é a porta do céu. A igreja, ela dá condições para que as pessoas entrem no céu. A associação comprou o terreno. Nós estamos ainda em uma tenda do distrito de Nova Jerusalém. E eu estive lá hoje de manhã, porque nós ainda estamos dando todo o suporte lá, a igreja nova, a gente está dando todo o suporte. Mas por que meu coração tem um pesar? Quando eu cheguei lá, os irmãos estavam tirando a lama do terreno. Alguns irmãos ainda não estavam preparados para adorar a Deus, porque infelizmente alguém tem que arrumar o terreno. E nós estamos em um projeto de construção, de construir uma edícula lá no fundo, para os irmãos passarem a se reunir e não pisar mais na lama, como está acontecendo hoje. Eles estão pisando na lama. Quando não tem lama, o calor é insuportável. Sábado passado nós estávamos lá e o calor era insuportável. E os nossos irmãos não têm condições tão boas como as nossas aqui nesta manhã. Então eu queria fazer um apelo ao seu coração. Você que tem condições de ajudar, por favor, no final não deixe de me procurar. O que você puder ajudar os nossos irmãos ali, são irmãos simples, não, são irmãos humildes. E o que você puder ajudar, ajude. Não sei se você pode dar um saco de cimento, se você pode dar um metro de areia, não sei. Aquilo que você puder ajudar, por favor, me procure. Porque nós somos uma igreja mundial. E aquela igreja, assim como essa, aqueles lá são nossos irmãos. E vocês, eu acredito que vocês, assim como eu, pensam que não é justo nós estarmos em um lugar tão agradável enquanto nossos irmãos estão pisando na lama lá. Então, que Deus possa tocar no seu coração, tá bom? Lucas 5, a partir do verso 1. Onde eu tenho oportunidade de pregar, eu tenho feito esse apelo. Então, por favor. A leitura diz o seguinte, em Lucas 5, capítulo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores descido deles estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe:
Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que me mandas lançar? Tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Verso 10: E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Essa história é uma história bastante conhecida, você talvez já tenha ouvido muitos sermões sobre ela, talvez você já tenha lido muitas vezes, mas eu gostaria de dar um foco, talvez um foco diferente daquilo que você já tenha ouvido sobre isso. Lucas, no capítulo 5, especialmente do verso 1 a verso 11, nós encontramos ali uma situação. A situação em que Jesus estava pregando e juntava para ouvir Jesus uma grande multidão. E Jesus, vendo que essa multidão, e quanto mais juntava gente, Jesus ia andando para trás, e ele chegou a um lugar que ele não podia mais andar, e ele decidiu então subir num barco para falar ali. Mas ele encontrou ali naqueles barcos homens que estavam completamente desanimados. Pescadores desanimados. Agora, você já prestou atenção por que eles estavam desanimados? Porque eles haviam pescado a noite inteira e não haviam pego nada. Eu não sei quantos aqui já trabalharam um dia inteiro, aqueles que dependem de produção, de vendas, que já trabalharam um dia inteiro e suaram e ralaram e não conseguiam nada. E geralmente quando acontece isso, a gente volta para casa o quê? Desanimado. A gente volta para casa triste, porque nós nos esforçamos tanto e não trouxemos nada para casa. E esses homens haviam desistido da pesca naquele dia. E a Bíblia diz que esses homens eles estavam lavando as suas redes, porque eles haviam fracassado no seu trabalho. E eu gosto sempre de fazer muitas perguntas. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você é: o que tem feito você de continuar a lançar as suas redes? O que tem feito, impedido você de continuar a lançar as suas redes? Nós vemos que existem muitos cristãos na igreja que não lançam mais as suas redes. Nem sequer um anzol eles lançam. Nem armar um anzol e deixar lá eles querem mais fazer. Um dos grandes problemas que nós encontramos hoje na igreja são pessoas desanimadas com a pregação do Evangelho. Quer ver um exemplo? Nós temos aqui, eu não sei nem contar quantas pessoas tem. Mas se eu dissesse assim, hoje às 2 horas nós vamos estar aqui reunidos para nós fazermos um trabalho missionário, seja qualquer que for. Sejam sinceros comigo, nós teríamos esse mesmo número de pessoas que tem aqui? Sim ou não? E o que tem feito você desanimar então de fazer o trabalho missionário? Aqueles homens, eles estavam fracassados e eles precisavam vencer o desânimo. Aqueles homens estavam fracassados porque não havia pego nada.
E um detalhe, irmãos, aqueles homens já eram discípulos, haviam abandonado a Jesus e agora eles voltaram para a antiga profissão. Aqueles homens voltaram para a sua antiga profissão porque eles começaram a ver alguns fracassos. Eles viram o fracasso de João Batista, quando foi preso e morto e Jesus não fez nada. E eles imaginaram, então, o que será de nós também? Se o principal divulgador da mensagem que nós temos fracassou, morreu, imagina nós. Eles também estavam sentindo o peso do fracasso que eles tiveram na Judéia. Em João capítulo 6, no verso 60, Jesus estava na Judéia e Jesus estava trazendo a mensagem, a verdadeira mensagem do Evangelho. E quando as pessoas entenderam que Jesus não estava oferecendo para eles um reino nessa terra, mas nessa terra, pelo contrário, eles só teriam sofrimento. João capítulo 6, verso 60 diz que muitos desanimaram e desistiram de seguir a Jesus. E quando os discípulos olharam para aquela mensagem, eles olharam para Jesus e disseram: essa mensagem é muito dura, quem pode suportar? E agora Jesus olha para eles e diz assim: vocês também querem me abandonar? Vocês também querem ir embora? Fiquem à vontade, vocês podem ir embora. Vocês querem seguir os fracassados? Sigam os fracassados. E agora eles estavam desanimados pelo terceiro motivo, pelo fracasso com a pesca. No verso 5 diz que eles passaram a noite inteira trabalhando e não pegaram nada. Talvez eu esteja falando para alguém que está fracassado, que se sente fracassado e desanimado, porque os seus negócios não têm dado certo, a sua vida financeira não tem dado certo. Talvez eu esteja falando para alguém que além da vida financeira, a sua família tem fracassado. E talvez eu esteja falando para alguém que até a sua vida espiritual esteja fracassada. Esses homens, eles estavam totalmente desanimados, queridos. E Ellen White faz o seguinte comentário em relação a isso: durante aquela triste noite no lago, enquanto separados de Cristo, os discípulos foram duramente premidos pela incredulidade e cansaram-se no infrutífero labor. O mesmo se dá conosco. Separados de Cristo, o nosso trabalho não dá fruto, e é fácil tornar-nos a desconfiar e murmurar. Por que o trabalho dos discípulos não estavam dando certo? Porque eles estavam separados de Cristo. Você sabe por que muitas vezes a sua vida, o seu sermão, o seu estudo bíblico não tem dado frutos? Sabe por que você às vezes não consegue colher as pessoas da sua família? Sabe por que você não consegue ser uma influência, trazer os seus filhos para a igreja, mantê-los na igreja? Sabe por que muitas vezes, não estou dizendo que são todos os casos, mas sabe por que muitas vezes os seus funcionários, você sabe por que muitas vezes o seu vizinho, a sua família, eles não encontram a Jesus como Salvador pessoal? Porque você que é um instrumento de Deus, que deveria ser, está separado de Jesus. E quando nós estamos separados de Jesus, a nossa pregação é um fracasso. Um sermão sem o Cristo é um fracasso. E os discípulos estavam experimentando isso. Separados de Cristo, não adianta lançar as redes, irmãos. Quando nós estamos distante de Cristo, não adianta pregar, não adianta dar estudo bíblico, porque sem Cristo não há poder nas nossas palavras. Sem o Espírito Santo não há convencimento naquilo que eu falo. E eles agora viram que sem Cristo eles eram incapazes. E eu vou dizer ainda mais, irmãos. Sabe por que a grande maioria das pessoas não viria se eu convidasse 2 horas para a gente fazer trabalho missionário? Porque estão separados de Cristo. Porque se estivessem unidos com Cristo, estariam aqui. Porque se vivessem a vontade de Jesus, estariam aqui a hora que fosse. E não importa o que fosse para fazer, fariam.
porque estão cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos separados de Cristo, a única coisa que nós temos é o desânimo e o fracasso em qualquer área da nossa vida. E os discípulos estavam separados de Cristo. E naquele momento, eles estavam se sentindo incapazes. E você encontra isso no verso 5. Senhor, trabalhei a noite inteira e não pesquei nada. Nada apanhei, Senhor. Fiz todas as técnicas. Nós estamos falando, irmãos, de pescadores profissionais, de pessoas que viviam da pesca. Você acha que eles não conheciam o melhor lugar para pescar? Você acha que eles não tinham os melhores materiais para pescar? Você acha que o que realmente faltou foi conhecimento do trabalho? Você acha que foi o material necessário? Ah não, a pessoa não está vindo porque eu não tenho capacidade, que não sei o que e tal. Não, eles tinham tudo, irmãos, tudo. Mas eles não tinham quem? Cristo. Eles estavam separados da fonte. E o próprio Jesus diz: sem mim nada, e nada é nada. Para aqueles que sabem que os profissionais da pesca, qual o melhor horário para pescar? A Bíblia diz que eles passaram qual horário pescando? À noite. A noite inteira. E eles não pescaram nada. As circunstâncias fizeram com que eles desanimassem. Sabe, às vezes a gente trabalha, usa as técnicas, usa todas as coisas e nada. Às vezes a gente acha que a melhor maneira é aquela. A gente às vezes acha que a melhor forma é essa. E quando nós não vemos o resultado, nós percebemos que nós somos incapazes. E eles estavam agora incapacitados de pescar, porque à noite foram pescar, não pescaram nada, amanheceu o dia. E durante o dia, para os pescadores profissionais não é bom, a pesca não é boa, não é proveitosa. E agora eles estavam incapacitados pela natureza de realizar a sua pesca. E muitas vezes a gente dá também essas desculpas, né? Eu não vou porque está muito sol, eu não vou porque está chovendo. A gente começa a colocar incapacidades por causa da natureza. Ah não é bom para a gente fazer evangelismo em janeiro aqui em Rondônia, nem em fevereiro, porque chove muito. Começa a colocar incapacidade na natureza. A região que eu moro chove todos os dias, lá no Pará. Todos os dias. Inverno ou verão, todos os dias. E eu fiz um evangelismo na Semana Santa. E nesse período do evangelismo choveu muito. E a gente estava numa tenda improvisada. Essa tenda deve ter caído no período aí de 17 noites, no mínimo umas 3 vezes. No mínimo. Em uma das noites, para a gente conseguir fazer evangelismo, os rapazes que estavam ajudando a gente lá, os meninos do primeiro ano, cada um ficou em uma coluna da tenda segurando. E outros com um pau secando a água que estava empoçando. Sem se contar que a tenda estava toda furada, goteira por tudo que era lugar. Era pequena e geralmente onde eu ficava eu me molhava todo. E muitas vezes eu passava da faculdade, que era no caminho que eu ia para casa, eu vinha da faculdade e estava chovendo, e uma das vezes eu vi a tenda caída e eu falei assim para minha esposa: hoje não vai ter nada, não vem ninguém. E ela falou: não, mas vamos lá. E a gente foi lá e deu uma remendada, 200 pessoas. E na outra noite a tenda caída de novo, hoje não tem, 200 pessoas. E na terceira noite, acho que o pessoal já estava tão acostumado à tenda cair que eles começaram a vir com guarda-chuva. E eles sentavam do lado de fora e só estava serenando, já não tinha mais a chuva forte. E eles sentavam nas cadeiras e escutavam a mensagem inteira, o programa inteiro, sentado com um guarda-chuva. E muitas vezes a natureza me fez desanimar. E me fez perguntar a Deus por que chove exatamente na hora do evangelismo.
A natureza estava tentando me dar um desânimo, né? E por muitas vezes eu pensei em desanimar. Mas no final daquele evangelismo, irmãos, nós batizamos 47 pessoas, para a honra e glória de Deus. E está lá uma igreja também. E muitas vezes nós botamos desculpa na natureza. Ah não, mas chove muito, é muito sol. Nós colocamos incapacidade também diante das nossas técnicas. Mas eu não tenho uma técnica adequada. Outros colocam a sua incapacidade também diante dos esforços. Eu já fiz tudo o que eu podia. Eu já trabalhei a noite inteira, Senhor. Já pesquei. O que eu podia fazer, eu fiz. Esse povo é duro de coração. Eu já falei, já insisti, já fui lá, já tentei. Esse povo não quer nada contigo. É duro de coração. E essa foi a resposta que Pedro disse para Jesus. O que foi que ele disse? Senhor, pesquei a noite inteira. Obrigado, amor. Eu pesquei a noite inteira, Senhor. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, página 166, parágrafo 4, ela diz o seguinte: é a obra de Satanás desanimar a pessoa, e a de Cristo é inspirar fé e esperança. Amém, irmãos? Quando você está desanimado, essa é a obra de quem? De Satanás. Ele tem a obra, ele tem a função dele é desanimar você de pregar o evangelho. Mas a obra de Cristo é inspirar fé e esperança. É inspirar fé e esperança. E os discípulos começaram ali, Tiago e Pedro começaram a vencer o desânimo ao ouvir as palavras de Jesus. As palavras de Jesus traziam certeza para ele. Você percebe no texto quando ele diz assim: Senhor, eu fiz tudo que podia, mas porque o Senhor está mandando, o que eu vou fazer? Vou lançar as redes. Mas você percebe que antes de Pedro lançar as redes, o que ele estava fazendo com as redes, irmãos? O que ele estava fazendo? Lavando. Quando Jesus se aproxima deles, eles estavam na beira do lago fazendo o quê? Lavando as redes. Alguém aqui já pescou de rede? Não? Mas a primeira coisa que se sabe é que com a rede suja não dá para pescar. A rede suja, geralmente, quando eles passam o rastão, né, vem galho, vem folha, vem lodo, vem tudo. E para pescar o peixe, para você ter um bom êxito, você precisa lavar a rede. Para ter um bom êxito na pescaria. E os discípulos eram pescadores experientes, eles estavam lavando as redes. Agora, como que eu posso aplicar isso na minha vida? No começo eu falei que se você tem fracassado na pregação do Evangelho, é porque Cristo não está com você, de acordo com a Bíblia, de acordo com Ellen White também. Agora, lavar as redes, irmãos, significa o seguinte: eu estava em uma região aqui, e um irmão me falou o seguinte: eu dou vários estudos, eu sou diretor missionário da igreja e não sei o que. Começou a me falar, e realmente era um irmão, tinha vários estudos, um irmão muito bom e tal. E ele falou assim para mim: só que eu tomo café. Aí eu falei assim: irmão, mas como que você faz quando você vai falar para o povo não tomar café? Aí ele falou assim: não, eu falo para o pessoal o seguinte: eu tomo, mas você sabe que é errado. Fique sabendo que é errado, você não deve tomar. Eu tomo porque eu sou teimoso. Consegue convencer alguém, irmãos, com um testemunho desse? Essa rede suja aí não pega nada. Como que eu faço então se eu estou te ensinando certo e estou fazendo errado? Irmãos, nós precisamos lavar as nossas redes. Eu não sei o que veio na tua rede. Não sei o que está agarrado na rede da tua vida. Não sei qual é o pecado acariciado que está segurando, impedindo você de ter sucesso na sua vida espiritual. Mas uma coisa eu posso dizer para você: você precisa lavar a sua rede. Você precisa limpar a sua vida.
Sabe, queridos, eu estava lendo essa semana no Atos dos Apóstolos, quando Ellen White fala assim: muitos fracassam na sua vida espiritual porque deixaram de lutar contra o eu, porque deixaram de buscar a perfeição. E ela fala o seguinte: nós não somos perfeitos, mas nós devemos buscar a perfeição. Em cada detalhe nós precisamos buscar a perfeição. E quando ela fala isso, eu começo a olhar para o texto e eu entendo o seguinte: ela está falando para mim lavar as minhas redes. Eu preciso lavar a minha rede, eu preciso tirar, eu preciso remendar os buracos. Porque, queridos, uma rede que tem buraco, ela consegue pescar peixe? Não, os peixes vão fugir dela, vai escapar porque a rede está furada. E todo pescador experiente, quando ele chega da sua pesca, além de lavar a rede, ele costura, ele remenda a sua rede, para que nenhum peixe escape. E muitos peixes têm escapado da nossa rede, porque talvez a nossa rede esteja furada, suja, manchada. E com isso nós não temos sido uma boa influência para os peixes que nós queremos pescar. Novamente eu falo para você, não sei o que precisa ser limpo, costurado. Não sei que brecha você precisa tapar. Eu sei as minhas brechas, mas eu também sei que você precisa tapar as suas brechas. Talvez eu esteja falando para alguém como o irmão lá que eu estou falando, ainda toma café e está falando para o povo não tomar. Talvez eu esteja falando para alguém que não toma café, mas toma o tereré, o chimarrão também, que vem da mesma linha. E Ellen White fala no livro Ciência do Bom Viver que tomar chá e café estimulante é pecado. Não é só questão de saúde, ela fala que é pecado. Talvez eu esteja falando para alguém que não tem nada com isso, mas gosta de fazer um churrasquinho, tomar uma cerveja sem álcool, imitando os mundanos. A primeira vez que minha esposa viu isso, porque lá no Ceará não tem isso não. A primeira vez que minha esposa viu isso aqui em Rondônia, ela escandalizou. Ela falou: nossa, e era um teologando, não vou nem dizer onde era. Esse pessoal aí não é adventista não, tá bebendo. Aí eu tive que explicar para ela que era cerveja sem álcool. E Paulo diz: se isso escandaliza o teu irmão, o que tu tem que fazer? Abandona. E isso também, aí você fala assim: mas beber cerveja sem álcool é pecado? A Bíblia diz: livrai-vos do mal e do que mais? E da aparência do mal. Me digam a diferença entre as festinhas que a gente vê muitas vezes na casa do adventista lá, com a churrasqueira, com a piscina e com a cerveja, da do mundano lá. Me mostre uma diferença. Onde é que está a diferença, irmãos? Onde é que está a diferença? No álcool, mas o álcool está dentro da cerveja e ninguém vê. E o desejo do coração qual é? Nós precisamos limpar as nossas redes. Pode ser também que eu esteja falando para alguém que não tem esse problema, mas alguém que quando está sozinho na internet tem visto coisas que não deveria ver. Pode ser que eu esteja falando para alguém que tem se prostituído nas redes sociais. Pode ser que eu esteja falando para alguém que tenha feito maus negócios, que esteja usurpando os outros. E um apelo que a Bíblia nos faz: nós precisamos limpar as nossas redes. Precisamos limpar as nossas redes. Nós precisamos vencer o desânimo através das palavras de Jesus. As palavras de Jesus, elas trazem certeza. Pedro dizia o seguinte: Senhor, porque Tu está mandando, eu vou lançar a rede. Ou seja, eu tenho certeza de que o Senhor está falando é verdade. As palavras de Jesus traziam confiança. Pedro não confiava mais em si mesmo, nas técnicas, nada, na natureza e nada. Mas Pedro confiava na palavra de Jesus. E as palavras de Jesus fazem a diferença quando seguidas. Porque você vê qual foi o resultado depois que Pedro confiou na palavra de Jesus? A Bíblia diz que eram tantos peixes que ele precisou chamar o quê? Um amigo para ajudar, um outro barco. Chamar um outro barco.
E aqui também nós temos uma lição, irmãos. Muitas vezes a igreja está sobrecarregando 1 ou 10% das pessoas. E esses nossos irmãos já estão tão cansados de trabalhar, tão cansados de pescar, tão cansados de lutar, tão cansados de tentar tirar os peixes da água e não consegue tirar os peixes da água sozinho, porque talvez se colocar os peixes dentro, o barco afunda, e já estão tão cansados de puxar as redes e não tem quem ajude. Nós temos uma pequena minoria da igreja, daqueles que ajudam a liderança da igreja a pescar esses peixes. E nós vemos no exemplo de Pedro tendo que chamar ajuda, porque quanto mais peixes, nós precisamos de mais pessoas, mais ajuda. Então, queridos, esse é um apelo para você se envolver com os ministérios dessa igreja. Esse é um apelo para você colocar as suas mãos na rede para puxar, colocar o seu barquinho do lado dos barquinhos dos outros que já estão trabalhando para ajudar também. Porque aquele que anela ser de utilidade a Cristo é tão vivificado pelo vitalizante poder do sol da justiça, que é habilitado a produzir muito fruto para a glória de Deus. E sabe o que levou Pedro e os discípulos a obedecerem? Você sabe por que Pedro e os discípulos obedeceram a Jesus? Por causa do amor. Eles amavam a Jesus. Apesar do desânimo, eles amavam a Jesus. E isso levou, o amor leva à obediência. Pessoal aí do som, coloca aquele videozinho lá já no ponto aí, por favor. Irmãos, eu quero passar um vídeo aqui para você. Só pausa um pouquinho, por favor. Quero mostrar um vídeo. Talvez você já tenha visto esse testemunho, mas eu, todas as vezes que o vejo, eu me motivo, me emociona. E para muita gente que coloca desculpas nas suas incapacidades, ou para aqueles que não têm pego as redes, Jesus está dizendo para você que nesta manhã Ele quer te fazer um pescador de homens. Amém? Jesus quer te fazer um pescador de homens. Mas você vai assistir esse vídeo e vai ver que isso não depende da sua capacidade, isso não depende do seu intelecto, isso não depende das suas forças, isso não depende do seu dinheiro, isso não depende de nada externo, mas depende apenas de entrega, submissão. Pode colocar o vídeo. Eu comecei a atender o Marcos quando eu cheguei aqui no ano de 2008. Ele era um dos pacientes que recebia uma listinha, né? E ele era um deles. E inicialmente o Marcos, ele é bastante emotivo, ele chorava bastante nas sessões. Mas ele também falava de Deus assim com uma forma convincente, uma forma alegre, com muito entusiasmo. E eu sempre ouvia o Marcos, né? Eu sempre gostava de ouvir o Marcos porque ele contava aquilo com bastante entusiasmo. Na verdade, assim, no começo eu duvidava, sabe? Mas ela não vai se interessar assim por um, né? É um assunto que também me interessava. E a maneira como ele falava, assim, ele se emocionava bastante. Eu via que aquilo era sincero. Ele falava com convicção, não falava da boca. O grande pregador em questão é o Marcos, 22 anos, portador da síndrome de Waardenburg tipo 2. É uma síndrome muito rara. O Marcos não tem, assim, grande comprometimento, mas ele tem algumas. Ela me perguntou sobre o que é essa lei dominical uma vez. E o que você respondeu? É o final dos tempos que vai surgir. O que você fazia quando você não sabia responder? Eu vinha até a minha mãe e falava para ela, ela ia até lá na exceção de uma sala e ela respondia as perguntas da Rosa. Aí entrou em cena a dona Yolanda para continuar explicando o que o filho não conseguia. Mas já que a psicóloga queria saber demais,
o jeito foi um método mais definitivo: o grande conflito. Eu olhei para ela e pensei, puxa vida, esse é um assunto assim que é o último que você explica para a pessoa, não o primeiro, né? Quando eu falei da senhora White que esse livro ia explicar melhor sobre a lei dominical, ela se interessou pelo livro, ela se interessou pelo assunto. Aqui eu acredito que eu comecei a querer saber mais mesmo, né? Aí eu acredito que se eu não tivesse lido O Grande Conflito, eu não teria mudado. Foi decisivo para mim. Claro que o estudo bíblico depois foi interessante, né? Muito interessante, mas eu penso que O Grande Conflito foi fundamental. Eu li aquele livro com uma avidez, eu comecei a ler e não queria mais parar. Por quê? É porque respondeu dúvidas básicas que eu tinha. O resultado da sementinha que o Marcos plantou foi o batismo da sua psicóloga. A doutora Rosa aceitou a Cristo e aprendeu do seu paciente que disposição de pregar não depende de inteligência, mas de submissão. E que deficiente, louco mesmo, é quem rejeita essa mensagem. Eu imagino que Deus pode se servir de qualquer membro, de qualquer instrumento para falar. Não é isso? Deus me deu capacidade. Pra quê? Para falar do amor dele. E por que você acha que tem capacidade de falar do amor de Deus? Por causa que Deus está me dando muita sabedoria. Que quando eu estou sozinho no meu quarto, eu sempre peço muita sabedoria para ele, para fazer a obra dele. Porque aí além da terapia, eu pude evangelizar ela na terapia também. Você que fez terapia nela? Eu que fiz terapia nela. É uma felicidade assim que não tem explicação. É um assunto que não tem explicação. Ou melhor, que tem explicação. É só pelo poder de Deus, porque eu sei que pelo Alexandre, né, jamais ele sozinho faria isso. Mas eu sei que Deus tem usado muito, muito o Alexandre. Não só com a Rosa, muitas outras pessoas, né? A família veio buscar um serviço e me trouxeram um outro bem maior. Aí tá uma estrela na minha coroa. Por causa que eu não pensei que eu ia conseguir converter uma doutora. Eu acho que todo mundo pode fazer esse trabalho. Por que você acha isso? Porque esse trabalho é só a gente saber andar nos caminhos de Deus e saber a hora exata de falar as coisas certas na hora exata. E é ele, um aluno da PAI, que resolveu pregar e distribuir livros missionários. Pelo convite e amizade do Marcos Alexandre, outras 15 pessoas resolveram montar um pequeno grupo de estudo da Bíblia. E ele mesmo dá estudo para outras 6, com a ajuda de um garotinho, que lê e responde as perguntas para ele. E essa ajuda é necessária por um motivo bem simples. Quantos livros você já leu? Nenhum, porque eu não sei ler. E você deu um livro pra ela? Pra ela ler, que eu sabia que aquele livro ia fazer diferença na vida dela. Você não leu ele? Não li, mas me falaram, se você quer converter uma pessoa, dê um bom livro pra ela ler. Eu acho que eu vou ser evangelista. Porque eu amo falar desse meu Deus. Porque mesmo a fé que eu pratico, eu quero que essas pessoas pratiquem também. Quero ser evangelista. Pode cortar. Ele é um grande evangelista. Essas crianças como o Alexandre e outros meninos que a gente vê, eles não têm dificuldade para aceitar ninguém. A parte que mais me chama a atenção nesse testemunho é quando o Marcos diz que eu quero ser evangelista. Ele ainda não se sente evangelista. 15 estudos bíblicos em uma classe bíblica, com mais 6 estudos bíblicos pessoalmente, 21 estudos bíblicos ao mesmo tempo, Marcos não é um evangelista, de acordo com ele. E se ele não é, o que nós somos então? Ellen White diz que todo filho de Deus nasce no reino de Deus como o quê?
missionário. E o que é missionário, irmãos? O que é ser missionário? A Bíblia diz no verso 11 do capítulo 5 do sermão que nós estudamos nesta manhã: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eu quero fazer um apelo nesta manhã para você. Você está disposto a deixar tudo para seguir a Jesus? Você está disposto a negar o seu eu e seguir a orientação de Jesus? Ou você está tão apegado às coisas deste mundo? Ou você está tão abraçado? Você está tão preocupado com as coisas deste mundo que seguir a Jesus é difícil? Fazer a vontade de Jesus vem em último caso. Mas alguém pode falar assim: eu devolvo meu dízimo, eu devolvo minha oferta, eu venho à igreja. Isso não é suficiente, irmãos. Porque Jesus, Ele nos deixou uma missão. A missão de levar o amor dEle a toda criatura. E Ellen White fala que essa é uma missão individual. E é uma responsabilidade individual. Você pode pagar quantos obreiros o seu dinheiro possa dar, mas você ainda vai estar em falta com Deus, se você mesmo não for. E ela diz que isso não pode ser levado a instituições, a grupos, mas é um trabalho individual. E ela fala de individual esforço. E eu quero fazer um apelo para você nesta manhã. Se você ainda não tem, eu quero apelar para você nesta manhã. Faça um alvo. Quantas pessoas você quer levar para Jesus esse ano? Talvez você já fez planos da seguinte forma: eu quero construir minha casa, eu quero reformar, eu quero trocar de carro, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. Mas e os planos que Deus tem na sua vida? E as metas de crescer o reino de Deus? E as metas de ser influência para alguém? Você já colocou isso na sua lista de prioridades? Ou você está tão preocupado com as coisas deste mundo que isso faz com que você não tenha preocupação? Eu não sei você, queridos, mas eu tenho pressa de ir para o céu. Muita pressa. Quando eu olho o sofrimento, quando eu olho as desgraças que acontecem neste mundo, isso me dá muito mais vontade ainda de ir para o céu. E sabe por que eu ainda não estou no céu? Porque eu fracassei. No livro Eventos Finais, Ellen White dá 3 razões pelas quais nós não estamos no céu ainda. A primeira razão é que se Jesus voltasse hoje, muitos estariam perdidos. E porque Jesus não quer que ninguém se perca, Ele dá um tempinho a mais. A segunda razão, ela diz que enquanto nós dormimos, Satanás marchou. E a obra acha-se atrasada em anos. E ela fala que se a mesma intensa pregação de 1844 nós tivéssemos hoje, nós já estaríamos no céu. E quantos sofrimentos nós teríamos poupado se nós tivéssemos cumprido o nosso dever? E o terceiro motivo, ela fala que o mundanismo entrou na igreja. O mundanismo tem entrado de tal forma na igreja que tem tornado as pessoas imperceptíveis aos reclamos de Deus. Estão mais preocupadas com seus negócios, estão mais preocupadas com o que tem que fazer da sua vida, do que preocupados em cumprir a ordem do Mestre. E por isso, nesta manhã, eu quero fazer um apelo para você. Quantos aqui querem hoje assumir um compromisso com Deus de ser luzes, de ser sal, de ser alguém influente, de ser alguém como Marcos, um evangelista? Quantos querem assumir esse compromisso com Deus? Fique de pé, você que quer assumir um compromisso com Deus e deseja ser usado pelo Senhor.
Você que deseja fazer da sua vida uma influência. Você que deseja, queridos, fazer da sua vida um meio de salvação. Você que deseja ser um instrumento. Quantas e quantas pessoas morrerão hoje sem a esperança do breve retorno na volta de Jesus? Quantos e quantos estão sofrendo hoje com suas famílias porque nós falhamos em levar a mensagem de salvação para eles? Então, se você quer ser um instrumento de Deus, vamos cantar o hino 328, Ide. Esse hino fantástico, que fala sobre a missão que nós temos e sobre a ordem que Jesus nos deu. Disse Jesus, ide por todo mundo. É assim que começa o hino. E queridos, não esqueça, se você precisar de forças, Jesus diz: filhinho, eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E se você estiver com Jesus, a vitória é garantida. Amém? Vamos cantar então. Trezentos e 28. Cante esse hino com toda a força do seu pulmão, dos seus pulmões, aliás. Faça desse hino um compromisso com Deus. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom, a salvação que com amor profundo dá o Deus grandioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Conquistai almas perdidas, buscai o pecador enfermo, quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiantes no Cordeiro, que na cruz proveu a nossa redenção. Todos unidos neste grande intento, proclamemos salvação, sem recuar, sempre mostrando alento, sim, cumpramos a missão que o Salvador Cristo Jesus nos deu. Ele está também no posto seu. Diz-nos o Rei, sempre convosco estarei. Vamos, irmãos, por Cristo neste pensamento. Vamos, irmãos, essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiantes no Cordeiro, que na cruz proveu a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus. Essa mensagem divinal quem canta e que o pecador conduz, plenas de bênçãos do glorioso Deus, que redime os escolhidos seus, cheia de amor, trazendo o céu o fragor da compaixão de Deus, da graça sacrossanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro.
Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiantes no Cordeiro, que proveu a nossa redenção. Amém? Vamos pregar essa mensagem santa. O que a igreja diz? Eu acho que a igreja não escutou. Vamos pregar essa mensagem santa, que redime, que salva e que pode tirar muitas pessoas do sofrimento e da aflição que vivem. Vamos orar a Deus. Querido Senhor e amado Deus, está aqui tua igreja nesta manhã, Senhor, no segundo sábado deste ano, para, ó Deus, firmar um compromisso contigo. Esse compromisso não é comigo, não é com o pastor Elion, não é com os líderes dessa igreja, nos anciãos, não é conosco, Senhor. Mas este compromisso é contigo, um compromisso, Senhor, de entregarmos as nossas vidas para sermos usados por Ti. Ó Pai, usa cada um dos Teus filhos, Senhor, que através do testemunho do Marcos, vimos que isso não depende da nossa capacidade, isso não depende da nossa inteligência, mas depende da nossa entrega, Pai. Por isso nós queremos nos entregar em Tuas mãos. Ó querido Deus, toma essa igreja em Tuas mãos. Toma cada um dos Teus filhos, Senhor. Nos ajuda a termos forças para vencermos o eu e lavarmos as nossas redes a cada dia. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos, Senhor, a cada dia estarmos prontos para cumprir a missão que o Senhor nos deu. Ó Senhor, se porventura existe algum filho Teu aqui que estava desanimado, que o Senhor o dê ânimo. Se porventura existia algum filho Teu que se sentia fracassado, que o Senhor o dê a vitória. E que o Senhor, ó Deus, conduza este povo, porque, ó Deus, eu acredito que o Senhor não demora a voltar a esta terra. E eu acredito, Senhor, que o Senhor quer levar cada um dos Teus filhinhos que está aqui nesta manhã. Por isso o Senhor está dando mais uma oportunidade de salvação. Ó querido Deus, nós assumimos esse pacto contigo e eu peço que o Senhor nos cobre. Não nos deixe em paz enquanto nós não cumprirmos essa missão. Que o Senhor nos dê um restante de sábado feliz na Tua presença e que nós possamos ter recebido nesta manhã, ó Deus, o batismo do Teu Espírito Santo e que os nossos pecados possam ser lavados. É o que nós te oramos no doce e amado nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Que a graça de Jesus e o amor de Deus acompanhe você. Que o Senhor nos abençoe e que também nos dê a paz. Que o Senhor nos acompanhe agora e sempre. Amém.